E agora vamos falar sobre as emoções com o psicólogo Douglas Amorim. Os nossos sentimentos estão sempre se manifestando. Sentimos raiva, mágoa, ódio, medo, orgulho, inveja, tristeza, mas essas emoções muitas vezes nos fazem sentir mal. Por isso, precisamos aprender a controlar as emoções. E quem vai ensinar isso pra gente é o nosso psicólogo, que já está na 30ª participação neste programa, Douglas Amorim. Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Angélica, e você? 30 vezes neste programa. Hoje é a 30ª participação e uma alegria muito grande estar aqui já há esse tempinho, né? Então, boa tarde para você, viu? Douglas, é possível controlar as emoções? Bom, uma boa tarde aos amigos e amigas da BH News que sempre nos acompanham. Angélica, de cara a gente vai ter que falar que não é possível controlar as emoções. Por quê? Por uma questão muito simples, porque sentimentos não são coisas passíveis de uma programação, de uma mecanização. Por exemplo, não tem condições de como se eu fosse apertar um botãozinho em mim e falar assim, agora eu vou sentir medo, agora eu não vou sentir medo, agora eu vou sentir saudade, agora eu vou deixar de sentir saudade e por aí vai. Então, uma das coisas que eu percebo que prejudicam as pessoas no seu dia a dia, até por falta de uma educação emocional e até por uma falta de uma percepção das questões de ordem emocional, Angélica, são justamente o fato delas quererem ter uma relação impossível com determinados sentimentos. E o que eu estou chamando de relação impossível? É simplesmente não querer sentir. Né? Então, eu queria chamar um pouco a atenção do pessoal de casa em relação à valorização das questões de ordem emocional. Hoje nós falamos tanto de valorizar o nosso corpo com dietas adequadas, com repouso, com exercício físico, sempre falamos isso aqui, Sim. Não é, Angélica? Também falamos da questão de valorizar a parte espiritual, independentemente da crença, e também as questões de ordem emocional precisam de ser valorizadas. Por quê? Porque se deixadas de lado, podem trazer inclusive adoecimentos para o nosso corpo, que são as doenças que a gente chama de psicossomáticas. Mas como é que a gente, você já disse, não tem jeito de controlar, mas conviver e entender essas emoções, é isso? Como tratá-las, assim, no dia a dia? Eu estava pensando que para a gente conseguir deixar mais claro para o pessoal de casa, Angélica, que a gente podia dar uns exemplos. O que você acha? Sim, vamos lá. Acho que podemos ir nessa direção? Bom, nós não conseguimos ter controle sobre as nossas emoções, mas nós conseguimos ter controle sobre as nossas ações e os nossos comportamentos. Então, a partir do momento em que a gente consegue atuar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, automaticamente nós estaremos trabalhando a questão emocional. Exemplo, imagina que você que está nos assistindo agora tinha um relacionamento com uma determinada pessoa. E o relacionamento foi bom durante um determinado tempo, essa pessoa terminou com você. Você tentou voltar com ela algumas vezes, mas você foi rechaçada, você não foi aceita. E num determinado momento, você sentiu muita saudade dessa pessoa. Ou seja, saudade é um sentimento. Sim. Não tem jeito de você falar, não vou sentir saudade. Mas a partir do momento em que você olha para o telefone ao seu lado, sente vontade de telefonar porque você ficou com saudade, é possível você não telefonar. Então, como que você vai não telefonar a partir do momento em que você vai refletir sobre o que aquela ligação poderia trazer de prejuízo para você, ou seja, de sofrimento? A partir disso, nós estamos falando de um conceito que foi amplamente difundido, Angélica, na década de 90, que é o conceito de inteligência emocional. Sim. Né? Ou seja, o que estamos fazendo nesse momento? Colocando o sentimento para dialogar com o pensamento. Então, quando a gente estabelece o diálogo de um com o outro, nós conseguimos nortear as nossas ações e não necessariamente sermos movidos apenas por sentimentos. Porque se fôssemos movidos apenas por sentimentos, o mundo seria caótico. Então, o nosso lado racional, ele é convocado
para nos ajudar. No entanto, nós precisamos de fazer um trabalho de autoconhecimento, de autopercepção, de pensar um pouquinho adiante, porque a partir do momento em que a gente faz isso, nós conseguimos ter atitudes mais saudáveis. Mas é difícil. Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso com mais facilidade. Sim. Outras têm uma dificuldade enorme de conseguir pensar nessas consequências ou de conseguir juntar uma coisa com a outra. Né? Sim, um exemplo comum também que eu gosto de dar é a questão do medo. Por exemplo, as pessoas às vezes nos procuram no consultório querendo não ter medo perante determinadas situações em que é absolutamente concebível que se tenha medo. Esperado, para falar a verdade, é humano que se tenha medo nessa história. Então, quando a pessoa chega e fala assim, eu quero parar de ter medo, ela está fazendo, no meu modo de entender, a pior coisa possível. Por quê? Porque quanto ela mais insistir na ideia de parar de ter medo, de querer controlar o medo, mais ansiosa ela vai ficar, porque o medo não é passível de controle. Então, o que acontece? A ideia fundamental é da pessoa tentar fazer a coisa apesar do medo. E o medo ajuda também, ele pode colaborar em algum momento. E né? um outro exemplo que eu acho que é muito interessante e comum, Angélica, é pessoas que têm medo de falar em público, pessoas que têm medo de apresentar trabalhos, por exemplo, em faculdade, é muito comum, e isso eu recebo essa demanda com frequência. Então, às vezes a pessoa tem verdadeiras crises de ansiedade, de ficar com tremores, sudorese, palpitação, sensação de desmaio. Então, o que a gente trabalha com a pessoa? A gente trabalha quais são os mecanismos que ela pode fazer, que ela pode criar, para que ela consiga se sentir o máximo de segurança possível na apresentação, que é ela estudar muito, que seria ela fazer um resumo, que seria ela colocar uma apresentação em tópicos quando for apresentar no PowerPoint ou com alguma transparência, alguma coisa assim, e ela entender que aquilo é uma atitude importante para o crescimento dela, porque no dia a dia a comunicação é cada vez mais solicitada para que nós tenhamos êxito profissionalmente falando. Então, como é que essa pessoa vai ser se de repente no futuro ela faz um curso de administração de empresas e daqui a pouco ela está numa reunião precisando de dar uma palestra e não consegue? Então, é preciso que ela esteja disposta ao enfrentamento. Isso é fundamental quando tocamos na questão do medo. Ou seja, não é o deixar de ter medo para fazer determinada coisa, mas é o colocar na cabeça que é fazer determinada coisa apesar do medo. E o que vai auxiliar a pessoa? Um determinado planejamento do enfrentamento dessa situação, como colocamos no exemplo do medo. Mas esse medo também pode deixar a pessoa em estado de alerta, o que pode ajudá-la também a desenvolver um trabalho ainda melhor, né? Sim. Mas em outro caso, quando, não sei, eu estou imaginando, a pessoa, ela tem tanto medo, que mesmo sabendo, mesmo estudando, mesmo se organizando, ela pode se boicotar. Não pode? Pode, mas quando você está colocando na questão do auto-boicote, isso seriam outros mecanismos de ordem psicológica e que inclusive dá até para a gente fazer um outro bloco sobre isso, Angélica. Né? Existe a questão do auto-boicote que a gente chama de autossabotagem, né, em psicologia, mas que aí não necessariamente precisaria estar ligada a questões de medo, poderiam ter questões, por exemplo, de ordem emocional, de ordem familiar que colaborariam com isso. Ok. E a raiva? A raiva é perigosa, né? Eu costumo dizer que todos os sentimentos, eles têm a maneira correta de ser vivenciados. E o sentimento, ele não é o mais ou menos importante. O importante é o que a gente faz com ele. Por exemplo, a raiva, você pode utilizar numa perspectiva negativa de ficar ruminando aquela raiva, ou a raiva movida por uma dose de agressividade saudável, por exemplo, pode fazer com que você aprenda a se defender e a desbravar os seus caminhos da sua vida. E o mesmo com a inveja, o mesmo com a saudade, o mesmo com a questão da culpa. Culpa, por exemplo, é muito interessante. O que significa a culpa? Pode servir para nos nortear, para não fazermos com o outro o que não gostaríamos que fizesse com a gente. Porém, você pode também, se quiser, ficar se sentindo culpada por achar que tudo que você faz na sua vida é errado.
Então, na verdade, o problema não são os sentimentos, porque eles são humanos, não acredito que eles vão mudar. Né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, desde que existe o ser humano, os sentimentos eles brotam de alguma forma, mas sim como que a gente vai conduzir a nossa vida com eles. Mas especificamente esses que nós falamos, que foi raiva, medo, culpa, inveja. Essas coisas, você acha que então que o melhor caminho, o primeiro passo é não alimentar demais esses sentimentos? Não, eu não acho que seja não alimentar os sentimentos, mas alimentar os sentimentos, Angélica, de uma forma correta. Sim. Né? Como eu coloquei há pouco, você ter uma quantidade de medo é ótimo. Por quê? Porque senão você atravessa... Mas não ficar dando muita atenção para isso. Mas né? aí é exatamente a alimentação. Isso é alimentação para o lado equivocado do medo. Sim. Por exemplo, se você não tiver medo, você atravessa uma rua sem olhar para nenhum dos dois lados e morre atropelado. É verdade. Não é verdade? Se você não tiver medo, você não tem uma certa prudência antes de tentar dar um passo na sua carreira profissional. Sim, essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Mas fica assim, eu tenho medo, eu não vou fazer isso, eu tenho medo, então eu estou com raiva, muita raiva. Isso vai só piorando a situação. Sim, a do medo, a saída é sempre o enfrentamento. Não tem como. A da raiva, qual que é a saída? É nós utilizarmos a agressividade de uma forma benigna em relação à nossa construção de coisas. E Sim. Quando você estiver com raiva de uma pessoa, por exemplo, existem 1000 formas de você tratar com uma pessoa. Desde você ofendê-la, de você ser mal educada, grossa, ou simplesmente chegar para ela e falar assim, eu estou com raiva de você, eu não gostei do que você fez comigo, eu me senti assim, assim, assado, eu gostaria de pedir para você não repetir. Angélica, eu posso te falar por experiência própria, às vezes é mais forte do que um soco na pessoa. É verdade. Finalizou bonito agora, hein, Douglas? Adorei. Nosso tempo acabou. Queria te agradecer mais uma vez essa colaboração semanal, sempre importante aqui para nós e para todo mundo que está assistindo. Sim. Obrigada. Semana que vem te esperamos aqui de novo. Estaremos aqui novamente. Obrigada, Douglas. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.